Rosane Svartman é, sem dúvida, um dos nomes mais consistentes da dramaturgia atual da Globo. Com novelas como Totalmente Demais, Bom Sucesso e Vai na Fé, ela não só conseguiu audiência, como criou personagens que o público comprou, torceu e se envolveu de verdade. Mas Dona de Mim, sua atual novela, ainda não emplacou. E aí vem a pergunta que muita gente tem feito: por quê? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. É depois da vinheta. E aí galera, Matheus Guelci aqui, bora falar sobre Dona de Mim? Depois do grandioso sucesso de Vai na Fé em 2023, o público estava com expectativas altas para o retorno da Rosane Svartman à faixa da 7. A estreia de Dona de Mim foi promissora, teve um certo interesse inicial ali, muita curiosidade pelo elenco, né, pelo retorno da Cláudia Abreu, pelo Tony Ramos, pela Clara Moneck, destaque lá em Vai na Fé, agora como protagonista de Dona de Mim. Mas logo nas primeiras semanas a audiência começou a dar uma oscilada, não reagia muito bem. A gente sabe que nem tudo é sobre audiência, que ótimas novelas podem ter audiências baixas ou medianas, mas não é bem o caso de Dona de Mim, né? A novela realmente parece um pouco abaixo das outras que a Rosane escreveu. Então a audiência vem refletindo ali o que a crítica também vem falando sobre a novela. Os números continuam mais ou menos os mesmos ali desde o início da novela, não é nada drástico assim, mas já é o suficiente para mostrar que o público talvez não esteja tão interessado assim na novela, né? Talvez esteja assistindo ali mais por uma inércia no horário ali, do que por um real envolvimento, interesse pela história. Nas redes sociais o burburinho também é bastante tímido, assim, quase não acontece. Dona de Mim quase não viraliza, não gera um buzz, como Vai na Fé, por exemplo, né, que era um grande fenômeno nas redes sociais. Isso, claro, como eu falei, não significa que a novela seja um fracasso, mas ela ainda não se conectou com o público, né? Aí na tela tá aparecendo agora as 4 novelas da Rosane Svartman, todas na faixa da 7, e dá para perceber que esse ponto da trama, que tá agora na sua 14ª semana, foi um divisor de águas nas outras novelas da autora. Bom Sucesso, considerada ótima pela crítica, nesse ponto começa a cair na audiência. Totalmente Demais, nesse ponto, já estava consolidada e estava crescendo mais ainda depois desse período, né? E Vai na Fé também estava em constante crescimento a partir agora da 14ª semana. E o que será que vai acontecer com Dona de Mim? Mas a questão, como eu disse, além da audiência, é a crítica especializada, né? O público, as reações, as conversas sobre a novela. Como eu disse, aqui a Rosane não está tendo o mesmo sucesso que ela teve nas outras novelas, nas novelas anteriores. Mas quais seriam os possíveis problemas da novela, né? Por que será que ela ainda não empolgou? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, pensando ali num ponto principal da novela, que talvez, na nossa opinião pelo menos, é um dos maiores erros, assim, digamos, da novela, né? Que é a questão da protagonista. Leona, a personagem da Clara Moneck, né? Não sei se fala Clara Moneck, Clara Monique. Ela é mesmo dona de si? A impressão que fica é que falta alguma consistência na construção da Leona, sabe? Em alguns momentos ela até é firme, decidida, parece que vai tomar as rédeas ali da própria vida dela, mas logo depois de uma sequência em que ela parece meio passiva, apagada, quase secundária ali nos acontecimentos, e isso acaba criando um certo desconforto ali para quem tá assistindo, sabe? A gente não sabe bem quem é a Leona ainda. E já tá no capítulo 84, né, da novela. E o pior, né, com isso a gente acaba não torcendo por ela com a intensidade que o protagonista pede. Claro que a gente torce pra ela se dar bem, etc. Mas não, a gente não sabe ainda pra onde vai essa personagem, então a gente não sabe como torcer, a gente não sabe o que a gente quer que aconteça, né? Afinal, qual é a história da Leona? A gente sabe que ela tem um trauma ali do passado, que reflete ali, que ela espelha aquilo ali na Sofia, mas enfim, é isso, tipo, a jornada dela de 219 capítulos é sobre isso sustenta uma jornada de uma protagonista. E aí, pensando na novela como um todo, isso entra num problema ainda maior. A Leona, ela é realmente a protagonista dessa novela? É ela que une toda a história da novela? Porque não é isso que parece assistindo a novela. Uma prova disso, né, é a questão dos antagonistas, dos vilões da novela. Toda boa novela precisa de um bom conflito, precisa de antagonista, ou de antagonistas, né, fortes, alguém que movimente a história, que esteja ali para se opor à protagonista, que desafie a protagonista, que represente um obstáculo à protagonista, né? Em Dona de Mim, a gente tem aí uma enxurrada de vilões, isso é inclusive uma das críticas à novela, né? A gente tem o Jacques, a gente tem o Wanderson, tem o Ricardo, tem a Tânia, tem o Danilo, mas você já percebeu que nenhum desses vilões é o vilão da Leona?
Nenhum deles é o vilão da Leona, nenhum deles representa um obstáculo para a Leona em si, né? Todos eles são vilões para quem? Vilões de quem? Vilões do Abel, do personagem do Tony Ramos. O Abel é a figura central. Todos esses vilões ali trabalham contra o Abel, para da questão da fábrica, da Boaz, etc. O Abel é a figura central desses conflitos, né? Os vilões planejam golpes contra o Abel. Toda a questão da Sofia, né? Do Wanderson que surgiu agora, da guarda, dos direitos, etc. Perpassa por quem? Pelo Abel. O primeiro capítulo da novela, qual foi o grande plot do primeiro capítulo? A história, a explicação da história central, a premissa da história central, centrada no Abel. E isso é um problema se você pensar que é uma novela chamada Dona de Mim, né? E que a premissa é justamente a superação e o empoderamento de uma mulher, de uma figura feminina. Então a gente tem um grande problema aí na novela, isso se torna tudo muito confuso. Pensando num outro ponto, que a novela acerta, que é muito interessante de ver na novela, é a questão da maternidade de maneira geral. É um fio condutor da novela forte, é bem costurado, cheio de camadas ali, né? Essa questão da maternidade aparece em vários núcleos, em vários personagens, em relação à mãe biológica, em relação à mãe não se entender com a filha, em relação ao abandono da mãe, em relação a quem quer ser mãe, quem não gosta de ser mãe, quem tem conflitos com as mães, né? Enfim, várias questões relacionadas à maternidade, um universo bastante rico, com muitas histórias reais. Quando a novela mergulha nesse tema, ela cresce bastante, mas isso também evidencia um problema. Quando vários outros personagens trazem questões com a maternidade tão interessantes, ou talvez alguns até mais desenvolvidos que a questão da maternidade que a própria protagonista tem, isso afunda ainda mais a protagonista, se esconde ainda mais a protagonista, sabe? Porque a questão da maternidade da Leona, claro que é um negócio extremamente delicado, extremamente tenso, problemático, né? Um trauma da vida dela. Mas que do primeiro capítulo até agora, continua a mesma coisa, sabe? Não teve um desenvolvimento em relação a isso. Enquanto outras personagens têm crescido, têm sido construídas essas questões da maternidade de cada uma delas, né? Isso deixa a Leona estagnada num ponto e cresce todas as outras personagens. Mais um problema para a protagonista da novela. Aí você tem vários plots que acabam tomando o lugar da protagonista, além do Abel, que é esse principal, acaba sendo, como eu falei, o protagonista da novela, né? E aí, como é que você resolve isso? Como é que você faz pro Abel deixar de ser o protagonista da novela e crescer com a Leona? A gente tem algumas possibilidades aqui para pensar sobre isso. A primeira delas é pensando antes da novela estrear. A gente sabe que o Tony Ramos é maravilhoso, é gigante e tal, mas talvez uma outra possibilidade de justificar esse título, Dona de Mim, seria o personagem do Tony Ramos, na verdade, ser uma mulher. Sabe, tipo, essa mulher que assumiria o plot do Tony Ramos seria ali a protagonista da novela. Sei lá, uma Elisa Lucinda, que tem aí a mesma idade do Tony Ramos, a Glória Pires, assumiria essa questão de ter alguém que coloque ali uma criança para ela criar, que não é filha de sangue dela, e ela assuma essa criança. Uma mulher mais velha, né, com camadas, com um passado, com um poder. Isso traria, com certeza, uma coerência maior ao título Dona de Mim. E talvez a novela se tornasse, de fato, sobre uma mulher dona de si. Sei lá, nesse caso mandaria a Filipa, né, a Cláudia Abreu, para outro núcleo, deixa a Leona de co-protagonista, né, a Leona, essa figura mais jovem, junto com essa figura mais velha, as duas lidando com esse conceito de maternidade, as duas se descobrindo essa questão de serem donas de si mesmas, faria mais sentido o título Dona de Mim, né? Uma outra possibilidade que poderia ter sido vista antes da novela estrear seria já acabar com o Abel logo no início da novela. Sei lá, no primeiro capítulo o Abel já morresse, ou na primeira semana da novela, aí sim focasse no desenvolvimento da Leona, a Leona se tornaria esse personagem central na questão da Sofia e etc. Seria meio complicado, porque aí essa construção toda da Ellen e do Abel ficaria bastante corrida, daria um espaço maior para a Leona, mas talvez não ficasse tão justificado, né? A gente sabe que a novela ainda está no capítulo 84, se eu não me engano, e que ainda falta, sei lá, 120 capítulos para acontecer, né? Então, teoricamente, a novela tá no começo. Mas, querendo ou não, já foram 84 capítulos. O personagem do Tony Ramos cresceu muito. Ele é muito querido pelo público, né? Então, se ele não tivesse tido esse destaque todo até agora, talvez se lá no começo isso já fosse resolvido, agora a gente já teria a Leona maior,
na novela. Mas, Matheus, nada disso é possível fazer, a novela já estreou, já tá acontecendo. Como é que faria, como é que a autora poderia fazer pra salvar a novela agora, né? O que ela pode fazer agora? Porque eu acho que é o melhor caminho pra se fazer agora, matar o Abel. Pode parecer absurdo a autora matar o personagem central da novela, um personagem que é muito querido pelo público, um personagem interpretado pelo também muito querido Tony Ramos, mas eu concordo e eu entendo que essa é a única forma de tentar salvar a novela agora, infelizmente, sabe? Eu acho que a autora tá certa, infelizmente, de fazer isso. Só assim, só agora, com o Abel saindo da jogada, talvez a Leona possa tomar as rédeas da novela. A partir daqui, claro, os autores têm a responsabilidade de tentar fazer ela tomar as rédeas disso, sabe? Ela assumir esse protagonismo. Então, assim, não é simplesmente tirar o Abel da jogada. É trazer a Leona para o centro das coisas. Senão, agora com o Abel saindo, sei lá, a Filipa ganha um protagonismo maior. Vai acabar caindo no mesmo problema. Eu acho, de verdade, que tanto a autora quanto os colaboradores entenderam esse apagamento da Leona e estão fazendo isso justamente para crescer e que isso vai realmente crescer a questão da Leona na novela. A gente sabe que ela vai ter a guarda da Sofia por um tempo. Teve até um burburinho sobre isso, né? Falando, gente, ela é a babá, ela seria a última pessoa para quem dariam a guarda da Sofia, mas enfim, né? É uma forma de trazer ela pro protagonismo. Então eu acho que realmente essa forma é a ideal, a única forma de se fazer agora com que a Leona cresça na novela. Porque até então, Dona de Mim parece ser sobre todo mundo, várias personagens femininas são donas de si ali, menos sobre a grande protagonista da história, que é a Leona. Parece que a Leona só é, sei lá, dona de si porque ela é uma mulher forte, né? Uma mulher afrontosa, que não abaixa a cabeça, tem a personalidade ali presente. Mas a gente sabe que uma personalidade forte não sustenta uma história de uma novela. Não adianta ela ter uma personalidade forte se ela não tem uma história interessante, sabe? Falta coisa. Em um momento isso cansa, em um momento você deixa de se interessar por aquilo ali. A gente espera que agora isso mude. No fim das contas, a novela ainda está na sua primeira metade, então tem muito chão para evoluir, tem um elenco muito forte, a novela tem um elenco muito bom, tem uma autora muito talentosa por trás, colaboradores também muito bons. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: será que ainda dá tempo de virar o jogo? Será que ainda dá tempo de crescer e a novela se tornar um fenômeno, como as outras da Rosane Schwartzman também foram? Quero saber o que vocês acham, se vocês estão gostando da novela, o que vocês acham sobre tudo isso, se vocês discordam de mim e acham que não, que a protagonista está sendo bem construída assim, que o Abel não precisava morrer, que podia ser de uma outra forma. Comenta aqui embaixo, que eu gosto de ler os comentários de vocês, eu vou responder todos eles. A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.